juventude! E aí, você conhece a história da Bíblia? Sabe como ela surgiu? É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje para você. Fique comigo até o final do vídeo, hein? Vem comigo! Então, a Bíblia, ela não é um livro assim que foi escrito de uma maneira assim, um autor sentou para escrever e escreveu ela toda do começo ao fim. Não, isso não. Isso foram vários autores, a gente chama na história de autores sagrados, né? Que, inspirados pelo Espírito Santo de Deus em diversos lugares diferentes do mundo, foram escrevendo os textos da Bíblia. Assim, por exemplo, a gente tem Moisés, que escreveu Deuteronômio, que é o livro que é a repetição da lei, né, de Deus. A gente tem Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, que para os judeus escreveu lá na Bitínia. A gente tem Marcos, que era discípulo de São Pedro, que escreveu o Evangelho para os pagãos de Roma. Ele escreveu lá em Jerusalém. A gente tem Lucas, que ele era discípulo de São Paulo. Ele escreveu o evangelho dele na Acaia, né? Escreveu para os cristãos em geral. E uma curiosidade muito interessante do evangelho de São Lucas é que ele, ao escrever o evangelho dele, ele entrevistou Nossa Senhora. Justamente porque tem coisas no Evangelho de São Lucas que só entrevistando Nossa Senhora mesmo para se ter uma verdadeira noção de que aquilo realmente aconteceu. Como, por exemplo, quando o Evangelho de São Lucas é o único que fala, guardava em seu coração e as meditava. Só o Evangelho não narra que ela não saiu contando isso para ninguém. Isso é algo do íntimo de Nossa Senhora. E para se saber isso, era preciso que alguém perguntasse a ela, né? E temos o Evangelho de São João, que foi escrito em Éfeso. E também foi um evangelho assim, escrito para todos, né? De uma maneira geral. E assim, em todos os livros da Bíblia, né? Cada um tem seu autor, cada um tem um local onde ele foi escrito, mas todos sob a inspiração do Espírito Santo, que fez com que o livro tivesse uma unidade. E essa unidade é que toda a Escritura está centrada em Cristo, né? É o centro da Escritura. E uma coisa também sobre essas Escrituras é que ela nunca foi escrita de primeira, assim, num papel como a gente conhece hoje, né? Inicialmente ela foi escrita em pergaminhos, papiro, e à medida que elas foram se deteriorando, esses materiais, os monges católicos, eles foram copiando à mão todos esses escritos das Sagradas Escrituras ao longo do tempo. Mas vamos voltar um pouco no tempo, né? Voltando lá para o Antigo Testamento, antes de Cristo, né? Que ao longo do tempo, o povo de Israel ele foi formando a sua tradição histórica e jurídica. E Moisés, lá no século 13 antes de Cristo, ele foi o primeiro a codificar as leis de Deus. Ele recebeu, como a gente conhece, né? Como ele sobe ao monte, né? Sinai, e recebe de Deus as tábuas da lei e recebe dali a ordem de codificar essas leis. Então ele faz, a partir dali, ele codifica as leis de Deus, né? E com o passar do tempo, essa codificação ela foi sendo enriquecida graças às mudanças históricas e sociais que foi ocorrendo em Israel. Um tempo depois, Davi e Salomão, eles organizam a liturgia da época, né? Então, para organizar essa liturgia, eles surgiram ali
da corte do rei mesmo, da corte do rei Salomão, os escritores zelavam pelas tradições da lei de Israel. Agora, já muito depois de Cristo, né, surgiram aqueles que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo de Deus o que circulava sobre o Messias, sobre Jesus. Essas pessoas eram ou os apóstolos ou amigos dos apóstolos que ouviam a pregação dos primeiros apóstolos, né? Que ouviam e iam redigindo aquilo que sabiam sobre o Messias. Assim foi surgindo os escritos do Novo Testamento. E para escrever esses escritos, né, do Novo Testamento, ou eles foram testemunhas do que Jesus fez, ou eles entrevistaram pessoas que testemunharam o que Jesus fez. Daí também é que foram surgindo os textos do Novo Testamento. A partir do ano 70 depois de Cristo, já se tinha a Bíblia, mas não era como se tem hoje, né? Era, como eu disse, era escrita em pergaminhos, papiro. Eram fragmentos, não era a Bíblia como uma compilação de vários livros juntos, né? Eram ainda fragmentos, né? Um texto aqui, outro acolá. Ainda não tinham sido feito o cânon, que a gente chama, né? Que é esse índice que a gente tem hoje das Sagradas Escrituras. Ainda não havia. Os vários concílios da Igreja Católica é que foram formando o cânon da Bíblia, né? Esses concílios, eles confirmavam que todos aqueles escritos ali, que estão na Bíblia, são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso em vários concílios. O Catecismo da Igreja Católica, no número 120, ele fala que foi a tradição da Igreja que foi enumerando a lista dos livros da Bíblia. Se você quiser, você pode consultar lá no Catecismo essa citação. No século IV depois de Cristo, né, já se tinha a Bíblia como se tem hoje, né, como uma compilação de livros com vários livros juntos. Mas, porém, na época esses livros ainda eram pergaminhos. E ainda no século IV já surgiu a necessidade de formar esse cânon, né, da Bíblia. Aí, isso com a motivação desse cânon. Uma das motivações foi porque Constantino ele encomendou 50 cópias das Sagradas Escrituras. Daí surgiu essa necessidade. O primeiro concílio para se montar o cânon da Bíblia foi o concílio de Laodiceia em 363. Em 382, Papa Dámaso I ele pede para São Jerônimo traduzir a Bíblia do grego para o latim. Aí essa tradução ela fica definitiva no Sínodo de Cartago em 397 e no Sínodo de Hipona em 393. E o objetivo principal de se fazer esses dois sínodos foram afastar os escritos errôneos que circulavam naquela época, né? E também instruir a igreja sobre os livros que deveriam ser lidos na missa. Só lá em 1546 é que o Concílio de Trento proclamou o dogma do cânon bíblico, né? Com toda a lista dos livros sagrados que são verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E todos esses concílios, todo esse processo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que conduziu tudo para que nós tivéssemos as Sagradas Escrituras como nós temos hoje. Então, essa é a história da Sagrada Escritura. E aí, compreendeu agora como é que a Bíblia surgiu?
deixa aí o seu like. Se é novo no canal, já se inscreve aqui no canal para que você possa ir aí assim descobrindo cada vez mais o que é esse universo católico. Me siga lá nas redes sociais para que assim você possa receber conselhos para viver uma vida cristã melhor, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam compreender de onde é que veio a Bíblia, né? Como é que a Bíblia surgiu e assim aprender a amar a Bíblia, né? Comenta aí embaixo se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão. E é isso, pessoal. Vou deixar esse último vídeo aqui para vocês. Não basta só saber a história da Bíblia, né? Você precisa entender o sentido da Bíblia, o que tem de mensagem ali na Bíblia, né? Para que a gente possa viver de fato aquilo. Para isso eu vou deixar esse último vídeo aqui, para que você possa entender como entender as Sagradas Escrituras, o sentido das Sagradas Escrituras. E é isso, fiquem com Deus, até a próxima.